aí alguns comentários interessantes surgiram aqui e eu gostaria de aprofundar um pouco mais isso agora, né? Primeira coisa que eu acho que vale a pena dizer é o seguinte, que a ciência, ela, de toda a realidade, de tudo aquilo que existe, ela apenas vai tatear uma pequena parte disso. E isso vale para o macrocosmo, né, para o universo sem fim, assim como vale também para o grande universo que existe no interior de cada um de nós, que representa a experiência humana. Então, se eu pensar que existem bilhões e bilhões de galáxias sem fim, inumeráveis, que eu não posso contar, evidentemente que a realidade que existe é muito mais ampla, muito maior do que aquilo que instrumentos pequenos e imperfeitos de que nós dispomos são capazes de observar. Logo, eu tenho que admitir, por lógica, que existe muito mais coisa que eu desconheço do que aquilo que eu conheço. E assim é também dentro do aspecto interior de cada um de nós. O ser humano, ele não é só um aparato biológico. O ser humano, ele não é somente uma questão biológica orgânica. Ele é formado também por um aspecto psicológico, por um aspecto emocional, por um aspecto do seu inconsciente, né? É formado também por algo que alguns vão chamar de alma, né? Alguma coisa que lhe dá ânimo e que na filosofia já temos eras e eras procurando compreender o que isso significa, o que faz existir essa consciência humana diferente de qualquer outra espécie que existe na Terra, né? Muitos vão caminhar no sentido de afirmar que isso é apenas o produto de uma evolução, né? Mas muitos outros, inclusive pensadores importantes e cientistas, vão caminhar numa outra linha, né? Dizendo que, olha, tudo aquilo que forma a complexidade do ser humano vai muito além, provavelmente, do que apenas uma evolução biológica, no estilo do Darwin, né, da seleção natural, né? Uma das manifestações disso é a própria linguagem, né? A linguagem humana, na sua complexidade, que nos permite armazenar experiências, preservar conhecimentos do passado, do presente, mas não só, do futuro também. A linguagem humana é capaz, inclusive, de projetar, e aí está muito ligado à nossa consciência, de imaginar, né, de criar histórias que não existem, de elaborar sonhos, fantasias, projetar um futuro. Ou seja, nós não falamos apenas das coisas que existem de fato, né, que existem na realidade concreta, palpável. Nós não falamos apenas das coisas que nós vivenciamos, mas nós também projetamos realidades que nunca aconteceram, né, num universo, inclusive, dos sonhos. E a própria capacidade de linguagem, não é? Alguns vão defender, alguns cientistas, inclusive, pensadores, que você não pode localizar a linguagem em nenhum aparelho orgânico específico do ser humano. Então, tá bom, nós falamos pela boca, né? E usamos a língua e tudo mais, mas veja, isso não está organizado aqui exatamente. A capacidade o desenvolvimento da linguagem, que foi um grande avanço do ser humano, ele é em si mesmo uma demonstração de uma coisa muito diferente, né? Que talvez indique que realmente isso não é apenas biológico, porque a linguagem, ela não está localizada num órgão, né? Na boca, não é, sei lá, não é no pulmão, não é no esôfago, não é isso, né? Não é no aparelho que nós temos. Mas o ser humano aprendeu, né, a utilizar a respiração, a utilizar a passagem do ar, movimentos com a própria língua e o aparelho aqui bucal, né? Então tudo isso, né, foi sendo aprendido de maneira a emitir sons, dar significado a esses sons, emitir palavras, enfim, resumindo,
Se fosse apenas orgânico, nós falaríamos a mesma linguagem, é isso que alguns defendem. No mundo inteiro, não haveria diferença, né? Mas a linguagem ela é um aprendizado e ela tem a ver muito mais com a possibilidade de consciência humana que diferencia os seres humanos das outras espécies animais e que inclusive pode significar uma demonstração de algo diferente que está para além da questão biológica, né? Mas esse fato de que a gente não apenas se comunica de uma maneira como os animais fazem, né? De uma maneira assim robotizada, igual, né? Um outro animal, ele está condenado, né, a recomeçar sempre do zero, né? Se você pegar um tigre, por exemplo, você pode pegar um tigre de 2000 anos atrás e o que está aqui hoje diante de você é o mesmo, né? Não há evolução cultural, não existe isso, né? O ser humano não, o ser humano está condenado a sempre partir de toda a tradição que o antecedeu e ele não pode nunca recomeçar do zero, né? Porque existe algo que conserva, né? Que a sua linguagem faz conservar de geração para geração num progresso, numa evolução contínua, né? Em que ele carrega consigo toda uma tradição do passado. Então veja como a experiência humana ela é muito, mas é muito diferente, é incomparável. E esse fato, esse universo humano, que tem a ver com o sonho, com a fantasia, com tudo isso, a ciência muito pouco conhece. Ela vai tateando, né? A psicologia é uma das ferramentas científicas que trabalha com isso, com metodologia e tudo. A gente tem que admitir que é um objeto muito complexo. É diferente de eu pegar um objeto para ciências exatas, as ciências duras. Pego um objeto aqui e eu posso colocar esse objeto aqui para ser testado, para ser medido, coloco lá nos meus aparelhos, em laboratório e tudo. O ser humano, a sua psique, o seu aspecto onírico, né, do sonho, da fantasia, da imaginação, o emocional, é um objeto muito mais complexo, né? Então, apesar de se utilizar a metodologia científica e tudo, não dá para negar que nós estamos diante de um objeto muito mais elaborado, muito mais complexo, né? E isso é muito importante, porque a ciência apenas vai tatear isso. E aí vem esse aspecto que alguns comentários que foram feitos eu achei interessantes e quero reproduzir aqui. O que vem a ser o real, por exemplo, né? Quando eu falo assim, olha, o que a ciência fala, o que eu não posso medir, logo não existe. Bom, mas como é que você vai medir o dragão invisível que mora na minha garagem e que eu estou te afirmando que mora na minha garagem e que você não vê e que não vai ver, não é? E que para o seu aparelho aí de medição não existe, mas alguém que realmente veja, acredite e imagine, né, que aquele dragão vive na garagem, por que isso é menos real do ponto de vista da psicologia humana, né? Da complexidade do sonho? Por que isso se tornaria menos real diante da experiência humana do que um dragão real, corpóreo, né? Então você percebe que o objeto, né, o conhecimento objetivo, aquele que é medido, aquele que está na concretude, né, nesse mundo concreto, a ciência, sem dúvida, é uma ferramenta maravilhosa para nos ajudar a compreender, olha, isso aqui é uma experiência partilhada por nós todos, né? Logo esse dispositivo aqui existe, eu posso medir, ok? E ele é algo concreto compartilhado por nós todos. Então não dá para eu negar porque eu posso mostrar e provar. Por outro lado, existem tantas coisas que fazem parte do universo da fantasia, do emocional, do sonho e etc., que compõem também a realidade da experiência humana.
E a gente não pode menosprezar, esse é o ponto, o dragão invisível que cada pessoa comporta na sua experiência nessa trajetória que é muito subjetiva, que não é igual para todo mundo, né? Existem conhecimentos e experiências compartilhadas, mas existem aquelas que são muito mais subjetivas, internas, que tem a ver com a alma, que tem a ver com a religiosidade, com o sentimento, com o aspecto emocional, né? Olha um exemplo simples que eu vou dar aqui. Quando você ouve o som de uma melodia que toca o seu coração, o seu emocional, esse sentimento, essa emoção, ela não é real? Ela não é algo extremamente real? Ora, você pode dizer que existem mecanismos aí biológicos, químicos que operam aí para isso, mas será que se limita só a isso mesmo? A experiência é igual para todo mundo? Porque se fosse só químico, físico, biológico, a experiência seria exatamente a mesma para todo mundo. E não é. Mas nem por isso a emoção que é evocada quando você ouve uma melodia que toca o seu coração, que toca a sua alma, aquilo não é menos real. Não é menos real, embora não possa ser medido exatamente, cientificamente, e nem explicado objetivamente. Percebe as limitações da ciência como são tão óbvias, né, tão aparentes, assim, quando a gente começa a pensar em coisas mais sutis, em coisas que são muito mais delicadas, não é? Então aí a gente vai vendo que a gente não pode elevar a ciência, né, ter uma postura totalmente cientificista no mundo, né, na experiência humana, porque existem outras formas de produzir conhecimento que não tem nada a ver com o objeto da ciência. O objeto da ciência é outro, né? Então, cada forma de produção de conhecimento no seu lugar com o seu objeto. Então, nesse sentido, o conhecimento filosófico, a filosofia não é ciência. A filosofia parte de outros pressupostos para chegar aos conhecimentos que produz. Então, conhecimento filosófico, conhecimento religioso, espiritual, tudo isso, né, artístico, né, a própria arte também. Então, são formas de produção de conhecimento que não se limitam aos instrumentos da ciência, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Não podemos desprezar o universo invisível que existe na experiência humana.